dia! Dia 11 de agosto, começando mais um Despertando com Dharma, quarta-feira, com o Beto Guedes, um clássico, Amor de Índio. Bom dia, Adriana. Tudo certinho? Oi, Rosa. Bom dia. Essa música é linda, né? Bom dia, Maria. Bom dia, Jonathan. Exatamente, a turma do Clube da Esquina. Milton, Lô, Beto, o Beto Guedes, o Lô Borges. Bom dia, Ana. Tudo bem? Como é que acharam? Já entrou toda uma galera aí que estava no curso ontem, né? Ana, tu estava no... Ontem eu não sei se tu entrou no curso, deu tempo. Começou a entrar muita gente, eu não consegui ver todos que entraram. Bom dia, Silvia. Bom dia, Marisa. Tudo bem por aí, Marisa? Eu não vi todos que entraram. Chegou uma hora que eu parei de observar e me concentrei. Tava? Ah, tá. Eu não vi. Desculpe se eu não cumprimentei. Eu gosto de cumprimentar todo mundo que entra. Bom dia, Márcia. Bom dia, Fabiola. E passou. Não sei se a Márcia tava também. A Rosa e a Maria eu acho que eu vi. A Adriana eu vi. A Adriana tava lá no mate, no chimarrão, às 8 da noite. Pensa, que coisa indisciplinada essa mulher. É uma disruptiva. Essa música é bonita, né? Eu adoro tocar ela no violão. Toquei muito no violão. Linda. Sim, ontem estava muito agitado, né? Porque a gente tem que explicar toda a estrutura, como é que vai funcionar. Mas depois a gente vai pacificando as coisas. Bom dia, Pati. Essa música é linda. Bom dia, Lu. Tudo bem, minha sobrinha querida? Bom dia, Fernando. Tudo certo aí? Oi, Gorete. Então é isso. Bom dia a todos, todas. Estamos ouvindo o Beto e o seu amor de índio. Vamos para lá. Tudo certo, então? Então vamos para a nossa leitura. Vamos continuar. É o passo seguindo adiante, sempre. À beira do abismo. Com a John Halifax, a editora Lúcida Letra. Por que a gente segue adiante? Porque senão, gente, a gente se perde se a gente não começar a observar as nossas... como a gente se move no mundo. E já observando já é difícil, imagina sem a gente observar. Eu estava estudando agora de manhã, eu estou fazendo uma formação, né, para monge, com o monge Gensho, também, além de outros. E estava ouvindo a aula. São muitas aulas, assim, muitas aulas. E ele estava falando justamente sobre a forma como a gente encontra o Dharma, né? Encontra esses ensinamentos, tipo, tô passando ali pela live, daí encontro aquilo, acho bacana, acho legal, aí clico, vou assistir, começo a me interessar por aquilo, e aí percebo que aquilo vai me dar uma resposta para a minha crise existencial, para a minha angústia, né? Mas não aquela angústia gerada pelo Sartre, né? Pelo francês, que no fim acabava sendo uma coisa meio existencialista, assim. A angústia mesmo, resolver essa angústia, assim. E aí ele fala uma coisa que acontece muito, que eu vejo acontecer muito na Sangha, há anos, assim, anos. Aí as pessoas descobrem, né? Descobrem o budismo, descobrem que aquilo é bacana, isso aqui é legal. Aí agora já estou bem, né? E não é uma crítica, é uma constatação. O Buda mesmo falou, isso vai acontecer o tempo todo. Tanto que tem os 10 passos do touro que explica isso, né? Da mente, né? E aí então quando a gente passa ali pela live e diz, e aí isso aqui que eu quero, daí tu começa a procurar novos instrutores, novos monges, novos lamas, enfim, tu vai entrando na corrente. E aí tu tá bem.
Aí tu pega e sai. Só que tu sai naquela hora em que, na verdade, tu atingiu uns pequenos falsos samadhis, assim, né? E esses falsos samadhis te dá a ideia de que tu te livrou das angústias. Mas tu te livrou da angústia. Mas tu não te livrou da causa da angústia. Entendeu? E aí as pessoas vão pro mundo, percorrem o mundo e estão sorrindo. Só que o budismo, ele não vai ter essa ideia de mandar uma mensagenzinha para cada uma das pessoas, porque ele não é da função do budismo fazer isso. E dizer, volta para a corrente, porque o que tu viu não é o que deveria ter visto. Na verdade, é só uma kyo, né? É uma obstrução na mente. Eu estou falando tudo isso porque isso já é o Dharma. Já é o Dharma. E quando a pessoa se dá conta, ela volta. Aí anos depois, 1 ano depois, 2, 5 anos depois, ela volta. Só que daí perdeu não, mas deixou de observar sua mente de uma forma lúcida, com técnicas, por 1 ano, 1 mês, 2 meses. Aí eu ouço muito isso. Não, mas é que agora eu estou fazendo tal coisa. E daí... Não é uma crítica. Não ouçam isso como uma crítica. Até porque quem sou eu para estar criticando? Eu estou passando... Eu estava estudando agora de manhã, né, de madrugadazinha, assim. E isso ele estava comentando sobre a forma, né? Que o Buda já via, dizia, olha, não entrem, né? Porque esse é o aspecto mundano. É verdade, né, Paty? E aí acontece isso. Aí depois as pessoas caem, então entrando agora, caem no abismo, nessa angústia. Entenderam? Façam tudo o que tem que fazer, mas continuem no Dharma. Façam tudo o que tem que fazer, continuem praticando meditação. Façam tudo o que tem que fazer na vida mundana, mas continuem no caminho. Senão, mais adiante, daí fecha o ciclo. Alguns dizem que são 7, o Lama Padma vai dizer que são 10 anos. Outros vão dizer que é 1 ano. Vão dizer vários tipos assim. Aí fecha o ciclo e volta. Gente, o que tem de gente voltando? Só que daí tu não pode fazer muita coisa. Porque tem mais uma coisa. Porque o instrutor, ou o Lama, ou o monge, nós não vamos pegar na mão, aqui não larga a mão do Buda, a gente não larga a mão do Buda. Mas a gente não vai pegar na mão do aluno. Porque o aluno precisa ter méritos. E os méritos não podem ser fabricados. Então a gente só observa. Eu fico só observando. Opressão internalizada. 174. Entenderam, né? Não é uma crítica, é uma constatação. É apenas como é. Só isso, nada mais. As coisas como elas são. 174 a página. Vamos lá? Sobre a hostilidade horizontal. Lembra que ontem a gente estava lendo sobre a hostilidade horizontal que entre colegas de trabalho que geram essa aflição, assim, né? Aí Kennedy, né, essa professora, não me lembro o que ela é, enfim, escreveu: criticamos um ao outro ao invés do opressor, porque é menos perigoso. Ponto. O opressor também é, às vezes, mais indefinido ou até mesmo invisível. Mas a razão mais insidiosa da hostilidade horizontal, observou Kennedy, é que as pessoas oprimidas podem ser cúmplices de sua própria opressão. Ela escreve... sim, é a líder feminista. Obrigado, Isa. Exatamente, não me lembrava. Então aqui ela diz, olha só, que as pessoas oprimidas podem ser cúmplices da sua própria opressão. Ela escreveu, não pode haver um sistema de opressão realmente pervasivo, como o dos Estados Unidos, sem o consentimento dos oprimidos. Está explicado? A gente consente, de alguma forma a gente consente o abuso, consente o poder que as outras pessoas, a gente dá o poder às outras pessoas, ao sistema, e quando a gente sai, aí tu sai daquele sistema, daquela opressão, né? Seja de uma pessoa, seja de uma situação, seja do emprego, não importa, pensa na opressão que vocês estão sofrendo. E qual é a tua forma de agir depois? Tu não vai dizer assim, não, porque... Aí quando tu consegue, tu tem uma lucidez, aí tu tá em avidya, né? Que é a cegueira inicial, assim. Avidya é um termo em sânscrito, que vai dizer que a gente está em cegueira. E essa cegueira inicial, só tirar aqui que meu computador está piscando.
loucaço aqui. Deixa, pare, fique louco. Fique calmo, rapaz. Pronto. E essa cegueira inicial vai fazer com que a gente não perceba que a gente está envolvido com aquele sistema de opressão. A gente vai dizer, não, mas não é tão ruim assim, o emprego não é tão ruim, o namoro não é tão ruim, enfim, né? E tu tá envolvido com aquilo, ou às vezes nem vê mesmo, mas está envolvido. E aí quando tu sai, que tu tem uma certa claridade, um afastamento, assim, aí tu começa a fazer o quê? Tu começa a falar mal. Porque aquela pessoa, porque aquele emprego, né? E a gente vai indo a vida toda assim. A gente nunca é a gente, né? A gente nunca, né? Nunca causou. A gente, o oprimido, dá asas, dá força ao opressor. Quando a opressão é o status quo, mesmo os que pertencem ao grupo dos oprimidos tendem a assumir papéis que reforçam o padrão de dominação. Por exemplo, as mulheres podem internalizar a mensagem de que são mais fracas que os homens e, em seguida, inconscientemente se comportam de maneira submissa em relação aos homens. Esse fenômeno é conhecido como opressão internalizada. Vocês passam por isso? Mulheres ou homens aí? Homens também passam por isso. Mas é mais comum, né? A mulher se sentir submissa. É comum, gente. Eu não estou pregando coisa aqui. É mais comum. Ainda a gente tem algumas coisas na nossa mente que impedem da gente perceber que não há essa diferença. As pessoas marginalizadas são, por definição, mais assediadas do que as que estão no poder. E muitas vezes internalizam esse assédio profundamente, manifestando-se como o assédio interno da vergonha e da falta de respeito próprio. Então ela está botando o dedo na ferida, assim, né? Ela está botando o dedo e está deixando que sangue, né? Cada vez que seca, ela vai lá e coloca o dedo de novo. Vocês estão percebendo isso? E é justamente para chamar atenção. Então, se alguma de vocês aí está passando por alguma pressão internalizada, por um assédio horizontal, hostilidade horizontal, qualquer coisa desse tipo, está na hora de olhar para si. Está na hora de olhar para essa situação que tu tá, e seja no casamento, seja no emprego, seja na relação pai e filho, mãe e filho, sei lá. Está na hora de olhar. E não é olhar com raiva, é olhar com claridade. Olhar, iluminar aquilo. Sabe? E tentar sair. A opressão internalizada, a violência sistêmica e as várias formas de abuso hierárquico criam marginalização e as condições perfeitas para a hostilidade horizontal. Dividir e conquistar é o que tentam fazer com qualquer grupo que tente fazer mudanças sociais, escreveu Kennedy. Os negros têm que se voltar contra os porto-riquenhos. As mulheres têm que se voltar contra suas mães e sogras. Todos nós devemos competir entre nós pelos favores de classe dominante. Aprendi desde jovem que quando os homens assediam as mulheres para manter sua dominação, geralmente o fazem através de abusos diretos, de cima para baixo, desde comportamentos condescendentes, paternalistas, que sexualizam ou envergonham, como papai sabe tudo, e abuso físico e sexual de fato. Por outro lado, vi no movimento feminista que as mulheres usam a agressão de colegas e a violência vertical de baixo para cima, a partir de uma posição de vulnerabilidade, numa tentativa de nivelar a experiência de desequilíbrio do poder. Observei que as mulheres que se sentiam menos capazes frequentemente tentavam prejudicar as mulheres que consideravam mais poderosas. Capaz, isso não acontece, né? Gurias, vocês acham que as mulheres... botando pilha, que eu não quero nem saber. Hoje é quarta-feira, vou incomodar. Como se eu não incomodasse outros dias. Mas as mulheres não fazem isso, né? Nós aqui, nós estamos em minoria, aqui os homens... Não, duvido. Vocês mulheres, vocês fazem essas coisas assim de tentar prejudicar outras mulheres mais poderosas? Não. Quem acha que eu estou iludido, bota a mãozinha para baixo. Quem concorda comigo, bota a mão para cima. É a mãozinha para baixo ou o dedo para baixo? O dedo para baixo, né? Vocês acham que as mulheres costumam prejudicar outras mulheres? Ou vocês são tudo unidas, assim, todos vocês assim? Tudo unido. Até porque os homens não são unidos. Essa é a questão.
Imagina, né? Capaz, né? As mulheres são tudo, elas apoiam umas às outras. Vemos isso com muita frequência em mulheres na política, na vida acadêmica, na liderança empresarial e religiosa. Tu é corajoso. Tu viu, Fernando? Olha, a Isa disse, isso não existe mais. As mulheres já superaram. Já a Carla diz que nós somos terríveis. A Márcia diz, muito relativo, as coisas estão mudando. Bah, eu acho isso impressionante, estão mudando mesmo. A Marisa foi categórica, sim. Fim de papo. Eu acredito que as coisas estão mudando. Mas sempre há resquícios. Mas sim, está mudando. Tem de tudo, né, Fabiola? Eu mesma já recebi esse tipo de tratamento. E é bem difícil. Mulheres que demonstram força podem se tornar alvos. Não apenas para homens e para a mídia, mas também para outras mulheres. No entanto, não devemos perder de vista o fato de que os homens assediam mais comumente do que mulheres. Não sei. Eu acho que as mulheres estão assediando muito mais. Vocês leram a do Mauro ali? Não acho nada disso. A Fran pediu para eu responder. Pô, se a Fran tá do lado, aí eu também. Aqui a Carolina vai dizer, mas a maioria ainda está presa aos padrões antigos. Claro, é normal, né? A gente está saindo, tá uma mudança muito rápida. É uma mudança muito rápida. São poucos anos, né? Poucas décadas e uma alteração gigantesca, assim, né? Gigantesca. Mas está acontecendo. Mas eu acho que as mulheres, elas assediam muito mais do que os homens. Ponto, falei. Eu acho. Vão dizer, não, agora tu... O Fernando já deve estar com a mão na cabeça assim, pá, esse louco vai se queimar. Mas eu acho, é só uma percepção. Pronto, é só você dizer não. Não precisa ficar bravo. Vocês levam tudo pro lado pessoal. Eu já tô afim de incomodar. Não é pra fazer bullying, porque eu tô lendo o capítulo do bullying agora que eu me lembrei. Então tá, vamos lá. Eu mesma já recebi esse tipo de tratamento, diz ela. No entanto, não devemos perder de vista o fato de que os homens assediam mais comumente do que mulheres. A Carolina, eu vou continuar lendo aqui, porque senão depois não aparece no IGTV. E tem mulheres que acham que essa libertação leva elas ao extremo do assédio e tudo mais. Mulheres que não entenderam. É isso aí, eu acho. Um pouco isso também. 2/3 de todos os assediadores são homens, de acordo com a pesquisa do assédio no trabalho de 2014, realizada por Workplace Bullying Instituto do ZEO. Isso aqui enfim, uma estatística de 2014 nos Estados Unidos, não sei como é que é no Brasil, nunca li sobre isso. Jen explicou como o respeito próprio se encaixa no fenômeno da marginalização em sua experiência como enfermeira. Acho que tem mais homens assediando ainda, diz a Fabiola. Não, eu acho que tem sim, eu tô brincando, tem muito. Isso é natural. Isso vai continuar existindo sempre, gente. Tem uma coisa que tem que entender, assim, ouçam o que eu vou falar, não saiam jogando, me cortando do Instagram, como já aconteceu, gente. Eu vou parar de seguir. É uma possibilidade. Porque é genético. Pronto, agora ele largou uma, ele vai... Não, gente. É genético. Os seres humanos vão buscar sempre, todos os seres, não seres humanos, sempre segurança, sexo e abrigo, né? Abrigo, comida, né? Nesse sentido. Isso é genético. É um sistema evolucionista. Tá? Isso é uma coisa. Nós temos uma parte reptiliana no nosso cérebro. A gente não pode negar isso. Mesmo que vocês neguem, ele existe, é uma parte cerebral, é física, ela existe, ela está ali, se tu abrir, vai existir, né? Aquele corte, assim, né? Mas nós temos outras camadas que foram depois se movimentando ao longo da nossa estrutura até chegar ao córtex cerebral, né? Desenvolvido, sempre houve, né? Mas quando nada mais restar, quem vai mandar é o cérebro reptiliano. Podem esquecer isso, podem evoluir, a gente vai evoluir, mas sempre vai ter que ter um momento que liga aquela chave e que o gene tem que continuar em sobrevivência.
Então, uma coisa é isso. A outra coisa é o assédio, o desrespeito e o abuso. Entenderam? Então as pessoas começam a usar disso do abuso. E usam dessa forma. Não, mas é meu cérebro reptiliano falando. Não, não é. Isso aí já é uma questão animalesca, né? Em que tu vive dentro do reino animal. Tu tem que conseguir perceber isso. E perceber o respeito da outra pessoa, a mulher e a mulher com o homem. Esse é um ponto. Mas que existe, existe. Né? Os homens vão assediar, as mulheres vão assediar porque está no comportamento. Né? Está no comportamento. Porém, tem o córtex cerebral que nos ensinou que nós devemos e temos que ter respeito. E a gente vai aprendendo. Então eu estou falando isso porque eu ando lendo algumas postagens assim que... Eu li postagem contra o homem hétero, contra o homem não sei o quê. Calma, gente. Percebam que é natural. Não é natural o abuso. Então vamos ter cuidado com essas coisas. Historicamente a enfermagem... voltou para a enfermagem aqui, tem as enfermeiras aí, né? Historicamente a enfermagem sempre recrutou jovens que valorizavam o cuidado do paciente. Carolina tá afiada hoje, eu tô até com medo de tomar café com ela depois, vamos ver o que ela vai dizer aqui. O problema está justamente na mulher, que foi domesticada, né, entre aspas, e que não usa seus instintos. Por fim, agora acham que precisam usar o instinto do homem. Tá vendo? Aqui é isso aí. As enfermeiras foram confrontadas com a percepção comum de serem de alguma forma inferiores a seus colegas médicos, pensamento crítico e habilidades, em um sistema de saúde composto principalmente por médicos do sexo feminino. Eu estou lendo, mas eu estou lembrando de um livro. Eu vou tentar lembrar onde é que ele está na estante aqui e vou passar para vocês lerem. Essas enfermeiras carentes de poder, autonomia e autoestima assumiam às vezes o comportamento de marginalizados, buscando aprovação dos poderosos, degradando seu próprio poder. O estresse de ser marginalizado, isso é do livro Mulheres que Correm com Lobos, né? Disse a Fabiola. Bem provável. Eu li esse livro também, li até não todo ele. É muito, muito bom. Impressionante. Muito impressionante. O estresse de ser marginalizado é um fator que leva à agressão entre os enfermeiros, além do estresse de enfrentar emergências médicas com os riscos físicos e emocionais. Vamos terminar esse capítulo aqui, faltam só 3 linhas. No caso de Jen, a hostilidade horizontal começou durante seu processo de mentoria. Ela escreve que enquanto alguns de seus mentores de enfermagem ouviam e orientavam, outros observavam e esperavam oportunidades para humilhar, sob o pretexto de eliminar os fracos, possivelmente em decorrência da sua própria socialização na profissão de enfermagem. Então a gente leu aqui hoje a opressão internalizada, amanhã a gente vai ler a violência vertical. O livro que eu estava pensando é a Simone de Beauvoir. Não vou achar aqui agora de mão, mas eu queria que vocês lessem. Depois eu olho aqui. Aqui, achei. Simone, né, a esposa companheira do Sartre, e ela vai escrever A Mulher Desiludida. É muito legal. 1960, e está super atual. Eu li faz muito tempo, né? Mas na hora me lembrei de algumas palavras que ela colocou. Ok? Então, Simone de Beauvoir, A Mulher Desiludida. Tem outros depois, ali tem milhares, enfim, não vem ao caso. Mulheres que Correm com o Lobo é sensacional. Até vou reler esse livrinho aqui, que é bem curtinho. Livrinho no sentido de pequeno. Vamos fazer uma prática? Tudo certo, gente? Esse é um assunto que ele é polêmico e tem que ser, sim. Eu acho que há desrespeito dos dois lados, tá? Tanto das mulheres quanto dos homens. A forma como as mulheres estão colocando a situação, como se o homem fosse o culpado de tudo, lembrando que o opressor precisa ter um oprimido, e os homens colocando
as mulheres numa posição submissa e tudo mais. Há que ter o equilíbrio. O problema é que quando a gente atinge o caminho do meio, as pessoas não querem ficar no caminho do meio, suscita outras coisas, porque não há ponto de referência no caminho do meio e as pessoas se sentem perdidas. Observem isso que eu falei. Não há ponto de referência no caminho do meio. Não há onde se agarrar externamente. A gente precisa se agarrar a coisas internamente. E internamente, quando tu perceber isso, não há divisão de gênero, não há divisão de classes, não há divisão de nada. Porque não há dualidade. E aí então o caminho do meio não é para todo mundo. As pessoas chegam nesse lugar e percebem que precisam de alguma forma tentar pertencer a algum outro lugar, pertencer a alguma outra voz. Só que essa voz ela é totalmente condicionada. Esse é um ponto. O segundo ponto, quando tu entra no caminho, na correnteza, e tu percebe o caminho do meio, e tu tenta se manter nesse caminho do meio, as pessoas vão dizer, nossa, como tu tá pacífico, como tu tá... essa atitude talvez seja uma não atitude. E aí as pessoas não conseguem ver que aquela é a atitude, aquela é a referência. Então, tem muita coisa aí. Sim, não há ponto de referência no caminho do meio. E isso fez com que o budismo fosse mal interpretado e... enfim. Já estão prontos para praticar? Vamos lá. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. Lembrando que daqui a pouquinho, 7h05, Fabiola entra na comunidade para orientá-los com a prática. Siga emocionada, Cris, enquanto houver emoção à vida. Soltem pela boca num suspiro e deixem que o corpo todo relaxe. E quando o corpo relaxa, a mente relaxa. Se a mente relaxa, o corpo relaxa. Não há divisão entre os dois. Não há mente e corpo. Há mente e corpo. Perceba que essa quietude que se instala do corpo-mente, a respiração faz parte do corpo. A respiração também entra nesse estado de quietude. É preciso fazer com que corpo e mente se deem as mãos. Às vezes vocês percebem ele se afastando, retornando. Imaginem que o corpo e mente agora se deram as mãos nessa estrada. Como pai e mãe e filho, quando o pai segura a mão do filho, quando a mãe segura a mão do filho, da filha. Ou duas pessoas caminhando. Imaginem a cena. Tente lembrar de uma cena em que vocês caminharam e tentaram acertar seus passos. Estavam caminhando e de repente há um desequilíbrio. Percebe que a agitação da mente faz com que caminhe de forma desequilibrada, em passos controversos. Quando um dá à esquerda, o outro dá o passo com direita. E de repente os dois se olham, dão aquele pulinho e acertam o passo. Começando com um pé, o outro. E aí surge um equilíbrio. Se vocês já passaram por isso, tentem lembrar, todos já fizemos. Percebam que quando se faz isso, é uma pausa.
Assim como há na música, sempre uma pausa. E quando há pausa, há uma frase de efeito. Percebo que quando vocês fizeram isso alguma vez na sua juventude, infância ou a fase adulta, quando deram aquele pulinho para acertar o passo, houve um sorriso, um silêncio. Se estavam falando, a gente para. E presta atenção naquela caminhada, porque agora você não está caminhando sozinho, você está caminhando com o outro, e o outro é tu e tu é o outro. Você está caminhando pelo outro e o outro por ti. Não separem corpo-mente. Se vocês ingerirem alimentos que prejudiquem o corpo, se vocês ingerirem notícias falsas, se vocês falarem palavras, ações, gestos, estão prejudicando o corpo e estão prejudicando a mente. E aí as duas estão descompassadas. Sente em prática de meditação. Observe conscientemente até que a gente consiga dar esse pulinho e entrar na vida corpo-mente, ajustando o seu traçado. E quando eu ajustar o meu traçado, o que eu chamo de meu corpo, minha mente, que é uno, eu vou ajustar o traçado com a outra pessoa que está ao meu lado, mais a outra, mais a outra. E como nessa live que acontece todas as manhãs, em algum momento a gente ajusta o passo e caminhamos todos juntos. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. Soltem. E se mantenham nesse caminho compassado. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, e os benefícios gerados sejam de benefício de todos os seres. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Tá bem? Então, bom dia a todos, a todas vocês.